E a nossa convidada desta semana é a irmã Célia Faria, das Religiosas de Maria Imaculada, que estão na região desde 1954 e que estão sediadas, é a casa delas, no Convento da Esperança, no Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, desde 1962. É a única comunidade desta congregação na região e agora preparam-se para deixar os Açores. Olá, irmã Célia. Obrigada por estar connosco. Como é que se vai processar esta saída e porquê? Boa tarde, olá Tatiana, muito obrigada também por este convite, partilharmos este bocadinho também sobre esta situação que estamos a viver. Portanto, realmente vamos sair com pena nossa, claro, do Convento da Esperança. Realmente já são uns quantos anos em Ponta Delgada. Aliás, já estamos a fazer 66 anos de presença, porque, portanto, penso que nem toda a gente sabe, antes de virmos residir aqui para o Convento da Esperança, já estivemos uns 8 anos na freguesia de São Pedro, numa outra casa, e foi, portanto, a nossa primeira presença em Ponta Delgada. E passados estes anos todos, portanto, vamos fazendo um balanço, fomos discernindo e vendo que também temos que saber ler os sinais dos tempos e perceber que a nossa presença carismática, ou seja, a nossa missão enquanto congregação, realmente perdeu aqui o grande significado que tinha há uns anos atrás, portanto, e por isso fomos também analisando e percebendo que seríamos mais necessárias noutras cidades também onde temos comunidades. E porquê é que acham que já não cumprem esta missão nos Açores ou que já não são tão necessárias na Ilha de São Miguel? Muito bem, portanto, nós quando viemos para a ilha, portanto, viemos para dar continuidade a uma obra que já existia e que era desenvolvida pelo Patronato de São Miguel. Portanto, eles tinham um grupo de jovens de famílias mais carenciadas que eles apoiavam e formavam, e então havia essa necessidade de uma congregação religiosa que se ocupasse em pleno, portanto, desse grupo de adolescentes e jovens, e, portanto, nós viemos para dar continuidade e, de alguma forma, poder expandir mais essa obra. E realmente foi sendo realizada ao longo destes anos. Penso que foi bastante significativa porque, em colaboração com o Patronato e com a Igreja Diocesana, fomos procurando acompanhar estas jovens. Portanto, tínhamos um internado, tínhamos também a residência de estudantes e trabalhadoras. Começámos, como disse, em São Pedro e depois viemos para aqui, para o Convento da Esperança, porque reunia melhores condições, era um espaço maior, portanto havia muitas jovens a necessitar desta residência e deste acompanhamento. Estamos a falar de jovens de fora da Ilha de São Miguel que muitas vezes iam estudar aí para São Miguel. Exatamente. Portanto, na altura não havia tantas escolas nas outras ilhas e, portanto, havia necessidade ainda, muitos jovens com 15, 16 anos já tinham que sair da sua ilha e necessitavam, portanto, de alojamento, de um espaço onde ficar enquanto estudavam, e também algumas jovens trabalhadoras também que trabalhavam fora das suas freguesias, e ao fim de semana iam para as suas casas, mas durante a semana precisavam de alojamento. E, portanto, as famílias confiavam no nosso trabalho, confiavam-nos as suas filhas, e durante muito tempo realmente chegámos a ter aqui no Convento da Esperança cerca de 80 jovens. E, portanto, há 3 anos, sensivelmente, fechamos a nossa residência aqui no Convento da Esperança, porque nos últimos anos realmente foi diminuindo a procura, porque a realidade é esta, a sociedade também foi evoluindo e muito bem, foram mudando as suas situações e, portanto, menos pedidos de alojamento, menos jovens também a vir estudar para cá, e muito bem, porque também tinham escolas nas suas próprias ilhas. E, portanto... E porque também ir para o continente passou a ser praticamente o mesmo preço do que ir para São Miguel, muitas vezes, não é?
exatamente, também é um pormenor importante e bastante significativo, portanto alterou bastante portanto, todo este conjunto de fatores e com certeza que também a comunidade, pois também menos membros, também é verdade. Portanto, fomos percebendo que realmente já não era tão necessário a nossa presença neste sentido de residência e de acolhimento à jovem fora do seu lar, por várias razões. E qual é a próxima missão? A próxima missão, portanto, eu irei para Lisboa. Portanto, irei também dar apoio à nossa comunidade que atende, que continua a atender uma residência grande de jovens, digo grande porque tem capacidade para 55, se não estou em erro, e portanto a comunidade também precisa aqui de reforço e de apoio, e então irei para lá, se Deus quiser. É inevitável, irmã Célia, nesta altura falarmos sobre a pandemia e sendo uma congregação, não das congregações com pessoas de mais idade, mas ainda assim tendo algumas irmãs que são fator de risco, que têm fatores de risco, não a irmã Célia, que é uma irmã muito jovem, uma religiosa muito jovem, mas como é que foi vivido este último ano no Convento da Esperança? Portanto, é verdade, realmente não somos irmãs realmente de risco, portanto eu sou a mais nova, tenho 42 anos e portanto tenho outra irmã comigo com 62 e portanto realmente esse problema não se colocava tanto e aliás aqui no convento portanto, não havia assim grande... Não há ninguém de risco, ok. Exatamente. Agora, por outro lado, foi um ano também bastante mais difícil no sentido também de experimentarmos mais um certo vazio, portanto este isolamento que uns sentiram de uma maneira, nós também sentimos de outra forma, porque de qualquer forma também atendíamos aqui grupos que vinham ao Convento da Esperança, ou para algum momento de oração, ou para algum encontro formativo, e portanto isto também foi deixando de existir e claro, sentimos também este vazio que trouxe também a pandemia, esta falta de contacto, também com estes grupos, também sentimos, sem dúvida. Como é que acha que a comunidade miquelense vai reagir a esta vossa partida? Portanto, algumas pessoas já foram sabendo e portanto, já foram também se manifestando e aquelas pessoas que realmente nos conhecem mais e tantas jovens, não é? Tantas famílias que tiveram contacto connosco ao longo destes anos e muitas que também emigraram e que por telefone também nos contactam. Claro que lhes deixa uma certa tristeza, portanto, sobretudo aquelas que estiveram aqui há alguns anos connosco, que ficaram sempre mais vinculadas. Sim, algumas não percebem, portanto, custa-lhes aceitar esta mudança. Outras, pois, entendem perfeitamente que os tempos vão mudando e que há também que fazer opções em vista de um serviço melhor e de qualidade e de reunir recursos, mais nessa linha também. Que balanço é que a congregação faz desta longa estadia nos Açores? Temos falado bastante entre nós e o balanço, sem dúvida nenhuma, que é bastante positivo para agradecer a Deus todos estes anos de serviço naquilo que podemos prestar e no muito que recebemos do povo açoriano. Não queria deixar de dizer que daqui saíram várias vocações, aliás, eu não sei precisar o número, mas a maioria das nossas irmãs portuguesas são açorianas, a maioria de São Miguel, mas também temos uma irmã da Terceira, temos algumas de São Jorge, uma irmã das Flores, portanto nunca nos vamos, ou seja, os Açores vão estar sempre no coração da congregação, não é? Da nossa missão, porque daqui realmente saíram várias vocações também. E para além das vocações, destas marcas que foram ficando, o balanço, sem dúvida, é positivo quando ouvimos testemunhos de jovens, hoje mães, avós, a agradecer, portanto, tudo o que aprenderam do mais
pequenino do dia a dia até ao maior, nas situações que foram também atravessando e que lhes marcou, portanto, sobretudo este sentido de família, porque estavam fora das suas famílias, tudo o que aprenderam de formação, muito na linha também do serviço doméstico, porque somos uma congregação e aqui nestes últimos anos realmente fomos significativas. Por exemplo, posso também recordar aqui tanto aqui no Convento da Esperança como em Vila Franca do Campo, onde também estivemos presentes durante 40 anos, em que pudemos formar várias jovens em bordados. Aliás, as próprias jovens formaram-se de tal maneira que chegaram a fundar uma cooperativa também de bordados em Vila Franca, que hoje continua. Portanto, tudo isso que fomos vendo crescer, só por isso valeu a pena, sem dúvida nenhuma. Uma das vossas missões era também serem as guardiãs da imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Como é que descreve esta missão, ainda para mais, de uma imagem que é tão venerada por todos os Açores e inclusivamente fora da região, por todos os portugueses que estão espalhados pela diáspora? É verdade, não podíamos deixar de falar realmente desta grande missão que também nos foi pedida e nos foi confiada quando viemos para aqui para o Convento da Esperança, e que não podia deixar de recordar, pois outras irmãs também prestaram este serviço, mas a irmã Beatriz, que cerca à volta de 40 anos, mais ou menos, portanto teve de zeladora, portanto, da imagem e de todo o culto a que se referia à imagem do Senhor Santo Cristo. Todas as irmãs que tiveram mais esta função de apoiar o santuário, sem dúvida que nos marcou muito, que também nos enriqueceu, este acolhimento aos peregrinos, esta escuta, esta oração, muitos momentos de aflição, portanto, muitos pedidos de orações, muito aprendemos com todos estes peregrinos, com a fé deste povo e pronto, esperamos ter sido realmente estas mediadoras, estes instrumentos de fé e de devoção que possamos ter também contribuído com todo este cuidado que procuramos ter ao longo destes anos. Irmã Célia, vamos arrancar a 58ª semana de oração pelas vocações, sendo e acho que podemos usar esta expressão, uma jovem religiosa com 42 anos. Acha que o seu testemunho tem chegado mais facilmente às mais novas? Tenho sentido em várias ocasiões que sim. Na medida em que eu sou capaz de me fazer próxima das suas vidas, no contacto diário, porque depois também já vivi noutras casas, por exemplo em Fátima, com um grupo de adolescentes e jovens em risco. Portanto, esse contacto na vida diária é a melhor maneira também delas se aperceberem que significado tem a minha opção, não é? A minha vida. E eu penso que fui comunicando a minha vocação mais até pela vida do que propriamente pelo que lhes pudesse ter dito. E penso que sim, até não sei se só pela idade, mas pelo amor que sinto, pela alegria que sinto naquilo que sou, pelos feedbacks, digamos assim, pelas reações que vou percebendo, umas mais expressivas, outras menos, mas penso que sim, que de alguma maneira fui transmitindo este amor a Jesus, este amor à jovem necessitada, sobretudo estes dois aspectos. Como e quando é que percebeu que era este o seu caminho? Portanto, a minha vocação fui-me apercebendo depois também de fazer algumas experiências de oração, encontros de voluntariado, fins de semana, portanto, nessas experiências que fui fazendo durante um ano, 2, realmente eu sentia que me ia tocando e que ia fazendo sentido para mim. E então foi sobretudo no momento em que eu fiz exercícios espirituais, uma experiência de uma semana de oração. Portanto, na igreja há várias experiências diferentes de oração, de encontro com Deus, e uma delas é a proposta dos exercícios espirituais, segundo Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus.
e a nossa congregação também bebe muito desta espiritualidade de Santo Inácio. E então, eu depois dessa experiência, eu tinha apenas 17 anos, mas eu fiz, realmente aventurei-me recebi esse convite e aventurei-me nessa experiência de silêncio, de oração, reflexão e meditação com a palavra de Deus, e aí fui percebendo que fazia sentido esta entrega nesta congregação. Fiquei a saborear muito mais a vida de oração, comecei-me a perceber também que me identificava com a vida de comunidade, a vida fraterna, com outras irmãs, nesse estilo de vida simples, e depois com uma obra muito concreta que era de atenção à jovem necessitada a vários níveis, portanto este acompanhamento a estas jovens. E portanto aí depois dessa experiência e de algum acompanhamento decidi entrar nesta congregação e já vou fazer no mês de setembro próximo 25 anos que entrei, portanto eu entrei com 18, eu fiz o 12º e decidi entrar e fazer a experiência e aqui estou. E como é que se conta esta decisão à família e aos amigos, como é que é dar esse passo? Eu, graças a Deus, os meus pais nunca me puseram impedimentos, sempre me apoiaram naquilo que me pudesse ajudar a crescer e também nesta área, nesta linha. Embora quando eu, portanto, partilhei a decisão com os meus pais, eu percebi perfeitamente que iria custar um pouco mais à minha mãe. Até achei graça, eu costumo às vezes dizer, um bocadinho a rir, mas na altura a minha mãe, claro que sofreu com isso, mas agora também já o vê de outra maneira diferente, mas na altura a minha mãe até chegou a dizer ao meu pai, tu é que és o culpado, porque tu acompanhavas sempre a tua filha, sempre a animavas, apoiavas, e agora, olha, ela quer entrar para uma congregação religiosa, mas isto foi um desabafo, pronto, de uma mãe que sentia que a filha pois iria estar assim mais fora, não é? Mas no fundo os dois sempre me apoiaram e portanto se era o caminho que eu ia percebendo que me iria fazer feliz, pois eles sempre estiveram lá presentes e os meus irmãos também, eu tenho mais 3 irmãos, eu sou a mais velha, e dos restantes familiares e amigos também, pronto, às vezes alguns meios na brincadeira, isso se calhar é só durante um tempo, depois acabas por ver que se calhar não é bem por aí, ficava um bocadito assim na dúvida, se realmente poderia ser uma ilusão da minha parte, só pronto. Mas nesse sentido perceberam que era um caminho que estava a fazer sentido para mim e sempre pude contar com eles, graças a Deus. Já que fala em dúvida, como é que se lida com a dúvida e a própria dúvida? É uma questão muito interessante, porque eu penso, Tatiana, que a dúvida vai nos acompanhar, de alguma maneira vamos tendo dúvidas ao longo do caminho, mas assim dúvidas assim que possam surgir, acho que surgirão em todas as vocações e na minha também, portanto quando eu estava a procurar, a discernir, eu ia encontrando alguns sinais, mas claro que não eram certezas, não sei se hoje em dia poderíamos dizer certezas matemáticas ou controláveis, não é? Que eu pudesse realmente assegurar, não é? Assegurar-me, mas eu confesso que também não estava à procura, ou não via assim na altura não estava à procura dessas certezas ou de que realmente não me estivesse a enganar no caminho. Eu sentia que estava a fazer uma experiência e estava aqui à procura, e se também realmente depois houvesse alguma mudança, eu iria depois também tomar outro rumo e no fundo era um caminho de liberdade e eu estava aqui à procura, portanto em liberdade e em verdade eu estava a procurar. Depois ia tentando esclarecer algumas dúvidas, mas que realmente, no fundo, eu também aceitava e neste caminho de fé, portanto, acho que estas dúvidas vão nos acompanhar. Que conselhos é que gostaria de dar às jovens que estejam a passar pelo que a Célia passou, por este chamamento, por estas dúvidas, por esta falta, se calhar, às vezes, de ousadia de dar o passo? O que é que lhes diria? Eu estou até mesmo a pensar em algumas jovens que eu conheço, que estão realmente neste caminho de procura.
Eu diria a essas jovens e a outras que eu imagino que possam também estar neste caminho de procura e de dúvida, eu diria que realmente continuassem nesta verdade e liberdade de procura. Eu quero dizer com isto é que dentro de nós, não é? Acho que deve prevalecer esta verdade connosco mesmas, portanto, de saber o que estamos à procura e daquilo que somos, a nossa identidade, o que nos identifica mais, o que dá mais sentido, o que faz mais sentido, e também com quem nos acompanha, porque na nossa vida vamos ter sempre alguém, porque nós precisamos. Eu, se fizesse este caminho sozinha, não iria conseguir, com certeza. Aliás, este caminho na igreja e na sociedade, não é? Nós precisamos sempre de confrontar também com outras pessoas também que já fizeram também o mesmo caminho e que nos podem servir de espelho, que nos podem ajudar a ver melhor. E acho que é essa abertura a deixar-se confrontar, esta partilha com outras pessoas e muito este caminho de oração, sem dúvida. Eu, se não estiver conectada com Jesus, comigo mesma e com Jesus, vai ser muito difícil, talvez, de avançar. Vejo mais complicado. Portanto, o que nos vai ajudar, eu penso que e é o que me tem ajudado a mim, é esta procura de cultivar a minha vida interior, de realmente procurar Jesus, de estar sempre neste caminho de oração, conectada com Ele, com o seu Evangelho, comigo mesma e depois nesta verdade e liberdade naquilo que faço e naquilo que sou. Sente que este processo é diferente entre homens e mulheres? Este processo de chamamento e de conversão? Entre homens e mulheres, portanto, realmente nunca tinha assim pensado muito. Eu penso que de fundo, de base, eu acho que será muito parecido, muito semelhante, enquanto humanos que somos, portanto, na nossa humanidade e fragilidade, eu vejo aqui muito comum, não é? Entre homens e mulheres. Depois pode ter aqui algumas particularidades que também possa ter a ver com a história de cada um, com a sua personalidade, com as suas vivências, que pode dar aqui alguns acentos, pode ter aqui alguns acentos diferentes. Mas nesta linha de procurar, acho que temos muito em comum. Mas continuam a ser mais os homens, os rapazes a seguirem para os seminários e menos mulheres a seguirem nas congregações? É verdade, é um facto. É um facto, pode-nos também fazer pensar. A que é que isto se pode dever? É engraçado, um dos aspectos que me faz às vezes pensar, eu senti isso algumas vezes, é um bocado a ideia que tenho, a forma como nós olhamos para a vocação consagrada nas mulheres e nos homens. Uhum. E talvez se dê aqui, parece que há uma imagem, não sei, há uma imagem um bocado, podemos ter aqui uma visão um bocadinho superior, não sei se é o termo adequado, mas em relação, por exemplo, à vocação sacerdotal, que possa ter aqui outra visão, valorizarmos mais, ou a sociedade, as famílias, olharem... Tem mais visibilidade, eventualmente, exatamente, não é? Exatamente, outra valorização, enquanto que para a visão que têm de nós não é exatamente mais invisível ou talvez não tão conhecida, não tão reconhecida. Irmã Célia, quando é que, esqueci-me de lhe perguntar isto no início, mas há quantos anos leva já de Açores? Olha, eu estive a viver aqui 9 anos seguidos, mas portanto há uns 8 anos atrás, estive de 2003 a 2012, 9 anos, e a minha função na altura aqui no Convento da Esperança era precisamente de acompanhar as jovens que tínhamos na residência. E agora estou aqui a residir há um ano e pouco, que voltei para assumir aqui outras funções mais de responsável da comunidade, portanto, mas agora pouco tempo, levo um ano e pouco aqui. E como foi chegar aos Açores? Vem do norte, nasceu em Guimarães, como é que alguém do continente português se habitua a viver nas ilhas?
Eu habituei-me rapidamente a viver. Eu acho que até que temos bastante em comum lá Norte e de Açores, onde eu não é? sou, das pessoas do Norte e aqui das ilhas. Em seguida, portanto, percebi um ambiente de proximidade, familiaridade, o qual eu também já estava habituada. Portanto, senti-me em casa, digamos assim, não senti assim grande. Nos inícios, portanto, uma sensação um bocado mais de isolamento, mas que não perdurou bastante em mim, pelo contrário. Havia aqui este sentido de proximidade e isso ajudou bastante, senti muito bem. Célia Faria, quando é que regressa ao continente? Portanto, provavelmente daqui a um mês, Uhum. aproximadamente, ainda não temos a viagem marcada, mas estamos a contar que seja daqui a um mês, E mais que ou menos. mensagem, em nome da congregação, gostaria de deixar aos açorianos? Dizer a todo o povo açoriano que os levamos e guardamos sempre no nosso coração de consagradas, no nosso coração também, exatamente, de mulheres que passaram aqui por estas terras durante estes 66 anos que foram, e agradecer a todos, sobretudo às jovens que passaram, jovens e mulheres que passaram, que estiveram nas nossas casas, as quais acompanhamos, que queremos realmente deixar esta marca nas suas vidas de agradecimento por toda a confiança que depositaram em nós, por tudo o que crescemos juntas, porque isto é sempre dar e receber, e um obrigado de coração a todos pela confiança e pela ajuda que foi bastante de muita gente. Muito obrigada. E tenho a certeza que todos os açorianos que estão a escutar esta conversa também vos agradecem estas muitas missões e este acompanhamento que foram fazendo, sobretudo aos jovens açorianos e às jovens em particular. Muito obrigada, irmã Célia, por ter estado connosco neste programa e bom regresso ao continente e que a vossa missão continue sempre a de ajudar os mais novos. Obrigada. Muito obrigada, Tatiana, por esta oportunidade. Um abraço. Obrigada.